Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Bom, a nossa videoaula de hoje tem como tema números primos. Vocês vão acompanhar esse conteúdo comigo na página 96 do livro de vocês e 97, tranquilo? Então, vamos à nossa videoaula de hoje. Estejam também com o caderno aberto, fazendo aí anotações, ok? Bom, em relação a números primos, dentro desse conteúdo, nós vamos ver aqui o processo das divisões sucessivas e a decomposição em fatores primos, ok? Então, para essa videoaula, vamos entender aqui essa primeira situação, que é o processo das divisões sucessivas. Números primos, tá? Vocês já sabem, a gente já teve um estudo sobre isso. É aquele número que só tem dois divisores, que é o 1 e ele mesmo, tá? Então, vamos entender aqui esse processo das divisões sucessivas que está agregado ao tema de números primos. Bom, o processo de divisões sucessivas, gente, ele é um método prático para o cálculo do máximo divisor comum, o conhecido MDC, tá? Então, vocês podem recordar lá do quarto ano que vocês já estudaram sobre MMC, MDC, tá? Nesse caso aqui, como a gente vai trabalhar os números primos, esse processo de divisões sucessivas, vamos trabalhar aqui com os divisores comuns entre dois números, tranquilo? Então, vamos ao exemplo para que vocês possam entender esse primeiro processo, tá? Para determinar o MDC de dois números, divide-se o maior pelo menor. Se a divisão não deixar resto, o MDC será o menor desses dois números. Então, olha só, para esse primeiro processo, o que é que nós vamos fazer? Vou te dar um exemplo aqui, ó, por exemplo, calcule o MDC de 48 e 6, ou seja, qual é o maior divisor comum entre esses dois números? Bom, vamos trabalhar isso aqui seguindo essa regra. O que é que eu vou fazer? Divide-se o maior pelo menor. Então, vamos trabalhar aqui esse primeiro processo aqui, ó, de divisão do maior número pelo menor, tá? Tranquilo. Então, veja bem. Eu tenho o número 48 e o número 6. Quem é o maior número? É o número 48. Quem é o menor número? É o número 6, tá? Então, vamos fazer a divisão desses números. Então, vamos fazer aqui, ó. Eu vou ter 48 dividido por 6, tá? 48 dividido por 6, gente, cabe aqui um 8, não é isso? Pois 8 vezes 6 vai dar exatamente 48. E aí, o resto aqui, ó, fazendo a subtração, dá 0. Tranquilo? Bom, então fizemos aí esse primeiro processo que foi a divisão do maior número pelo menor. Aí aqui, ó, se a divisão não deixar resto, ou seja, nesse caso aqui não deixou, a divisão deu exata, tá? O MDC será o menor desses números, desses dois números. Então, eu preciso destacar isso aqui, ó. O MDC vai ser o menor entre esses dois números. E eu tenho aqui os dois números, que é o 48 e o 6. Quem é o menor entre eles é o número 6. Bom, então, através aí desse processo, tá, de divisão, em que o resto deu 0, tá, a divisão aqui dos fatores deu exata, com isso eu consigo encontrar aí o MDC desses fatores, que é o menor entre eles. Tranquilo? Entenderam esse primeiro passo? Muito bem. Vamos agora para o segundo processo das divisões sucessivas, tá? Então, por exemplo, se houver o resto, bom, veja só, no caso anterior, a divisão deu exata. Nesse caso aqui, vai ter um resto aí, tá? Por isso que inicia dessa forma. Se houver o resto, divide-se o número menor
pelo resto até chegar a uma divisão exata. O MDC será o último número pelo qual se divide. Então, vamos trabalhar isso aqui através de um exemplo para que vocês possam entender, tá? Então, olha só. Vamos calcular agora o MDC de 70 e 15, tranquilo? Qual o primeiro passo para a gente encontrar aqui? O primeiro passo para a gente encontrar o MDC é você fazer a divisão, tá? Do maior pelo menor número. Então, vamos fazer a divisão aqui do número 70. Deixa eu escrever aqui. Vamos fazer a divisão do número 70 dividido, tá? Pelo menor número, que é o número 15. Tranquilo? Então, 70 dividido por 15, gente, fazendo o cálculozinho aí rapidinho, cabe um 4 aqui, tá? Pois 4 vezes 15 vai dar 60, não é isso? Então, eu vou colocar aqui, 4 vezes 15 vai dar 60. O resultado eu ponho aqui, não é isso? E aí, de resto, aqui eu vou ter, gente, 60 para 70, resta aqui 10, tá? Então, o meu resto aqui nessa divisão não deu exato, né? Ou seja, se houver resto, nesse caso aqui, houve um resto. Agora, eu vou fazer o segundo processo aqui, ó. Nesse caso, como houve esse resto, o que é que eu vou fazer? Divide-se o número menor pelo resto. Então, vamos fazer esse processo aqui, ó. Vou até marcar para vocês entenderem. Divide-se o número menor pelo resto. Então, vamos aqui. Quem é o número menor? O número menor não é o número 15? Então, eu vou pegar o número 15 e vou dividir pelo resto que deu aqui nesse meu resultado da divisão, tá? Então, vamos fazer aqui. Eu vou pegar o número 15, que é o menor número, e vou dividir pelo resto. No caso, o resto aqui deu 10. Fazendo aqui essa divisão, gente, 15 dividido por 10, cabe um 1 aqui, não é isso? Então, 1 vezes 10, vem para cá o 10, e aí, 10 para 15, resta aqui 5. Tranquilo? Então, fiz aqui esse processo da divisão. Bom, nesse processo, ainda houve aí um resto, não é isso? Então, o que é que eu vou precisar fazer? Após fazer esse processo de dividir o número menor pelo resto, né, que foi 15 dividido por 10, 10 foi o resto da divisão, até chegar a uma divisão exata. Então, eu vou fazer esse processo aí até chegar numa divisão exata. Bom, olha só. Aqui eu peguei o número 15, dividi pelo resto, tranquilo? Agora, eu vou pegar o número 10 e dividir pelo resto. Você vai fazendo esse processo até chegar em uma divisão exata, tá? Então, eu peguei aqui o número, tá? Menor. O número menor que eu estou me referindo agora é o número menor dessa divisão aqui. Na divisão de 15 por 10, quem é o número menor? 10. Então, eu vou pegar ele. E vou dividir pelo resto. O resto aqui agora é 5, não é isso? Que foi o resultado que deu. Então, vou por aqui 5. E aí, fazendo a divisão, 10 dividido por 5, cabe um 2. Pois 2 vezes 5 dá 10. E fazendo aí a subtração, gente, olha só, zerou aqui a minha divisão. E se a divisão zera, então eu obtive aqui uma divisão exata, tá? Logo, com isso, como o último número que houve aqui a divisão foi 5, então o MDC de 70 e 15 é exatamente o número 5. Tranquilo? Entenderam? Então, resumindo aqui esse segundo processo, tá? Se houver resto, ou seja, eu quero calcular o MDC de 70 e 15, então eu vou dividir 70 dividido por 15. Encontrei aqui esse resultado, mas aí houve aqui um resto. Quando ocorre esse resto, eu pego o número menor, que no caso aqui ó, é 15, e vou dividir por 10.
Fiz aqui a divisão, 15 dividido por 10, restou 5. Como ainda houve resto, ou seja, eu tenho que fazer esse processo até que a divisão seja exata, então eu peguei aqui ó, o número menor dessa última divisão que foi feita e dividi pelo resto, que foi 5, tá? E aí 10 dividido por 5, fazendo aí a divisão, o resto deu 0, ou seja, a divisão está sendo exata. O MDC será o último número pelo qual você divide. O último número ao qual eu dividi aqui, ó, foi pelo esse resto 5. Então, o MDC de 70 e 15 é 5. Entenderam esse processo? Muito bem. O terceiro processo das divisões sucessivas, tá? É o seguinte. Se o MDC tiver mais de 2 números, encontramos o MDC dos 2 primeiros e depois calculamos o MDC do terceiro número com o resultado dos 2 primeiros. Então, veja bem. Nesse exemplo agora, gente, vamos calcular o MDC de mais de 2 números, ou seja, vamos colocar aqui 3 números. Eu quero saber quem é o máximo divisor comum entre os números 30, 12 e 45, tá? Então, vamos seguir aqui esse processo. Se o MDC tiver mais de 2 números, esse caso aqui apresenta mais de 2 números, encontramos o MDC dos 2 primeiros. Então, vamos destacar aqui essa observação. Nós vamos encontrar o MDC dos 2 primeiros números. Vamos fazer esse processo, tá? Quem são aqui os 2 primeiros números? É o número 30 e o número 12. Então, vamos encontrar o MDC deles. Como? Fazendo a divisão, tá? Do maior pelo menor, ou seja, eu vou dividir 30 por 12. Então, vamos aqui, ó. Fazer a divisão 30 dividido por 12. Tranquilo? 30 dividido por 12, gente, cabe aqui 2. Não é isso? Pois 12 vezes 2 dá 24. E aí, 24 para 30 resta 6. Pronto. Então, veja só. Calculando aí o MDC dos 2 primeiros, tá? A gente encontrou uma divisão aqui não exata, não é isso? Então, o que é que eu vou fazer? Agora, eu vou pegar esse valor e dividir pelo resto. Faça esse processo até que o resto dê 0. É igual o exemplo do processo 2, tá? Que a gente acabou de ver. Então, agora eu vou pegar o número 12, tá? Que é o menor entre aí essas divisões, e vou dividir por 6. E aí, 12 dividido por 6, cabe 2. 2 vezes 6 dá 12, não é isso? E aí, o resto deu 0. Tranquilo? Pronto. Se o resto aqui deu 0, né? A gente já chegou aí em uma divisão exata. Então, quem é o MDC de 30 e 12? Vou até destacar aqui, ó. Eu calculei inicialmente o MDC dos 2 primeiros, que é 30 e 12. O MDC entre eles é justamente aqui, ó, o número 6, que foi a última divisão que a gente fez para que o resto dê 0, não é isso? Então, o MDC entre 30 e 12 é 6. Tranquilo? Agora, vamos fazer o outro processo. Depois, calculamos o MDC do terceiro número com o resultado dos 2 primeiros, tá? Então, veja bem. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular o MDC do terceiro número. Vamos destacar agora o processo que nós vamos fazer, tá? Calcular o MDC do terceiro número com o resultado dos 2 primeiros. O resultado, tá? Então, vamos escrever aqui, tá? O terceiro número é o número 45. E o resultado dos 2 primeiros é 6. Então, necessariamente aqui, gente, nós vamos estar calculando o MDC
MDC, tá? Do número 45 com o resultado dos dois primeiros, que foi 6. Então, o MDC que a gente vai estar fazendo é esse daqui, tá? Que eu acabei de escrever aqui. Então, como é que a gente faz para calcular o MDC? Lembre-se, primeiro você vai dividir aqui o maior pelo menor. Então, vamos fazer a nossa divisão. Tranquilo? Então, vou colocar aqui, ó. Eu vou dividir o maior, que é 45, pelo menor, que é 6. Tranquilo? 45 dividido por 6, gente, cabe um 7, não é isso? Pois 7 vezes 6 dá aqui 42. Não é isso? E 42 para 45 resta 3. Opa, restou aqui alguma coisa, não é isso? Então, se tem um resto, eu continuo meu processo de divisões. Agora, eu vou pegar esse divisor aqui e vou dividir pelo resto. Então, vamos fazer aqui, ó. Eu vou pegar o 6 e vou dividir pelo resto. 6 dividido por 3, cabe um 2. Então, 2 vezes 3 dá 6 e o resto aqui deu 0. Pronto. Nesse processo de divisões sucessivas, quando o resto aqui dá 0, então a gente encerra a nossa divisão. Com isso, o resultado vai ser o último número que você dividiu, ou seja, o último divisor. O último divisor aqui foi 3. Então, o MDC de 45 e 6, eu vou pôr o resultado aqui, né? Que deu 3, mas que, como a gente fez aí o processo, tá? Das divisões do MDC de 30 e o número 12, que deu 6, pegamos o terceiro número, fizemos com o resultado dos dois primeiros e, como resultado, teremos aí o número 3. O número 3 aqui, ó, é o MDC dos três números que são 30, 12 e 45. Entenderam esse terceiro processo das divisões sucessivas? Muito bem. Pessoal, com isso, vocês agora vão resolver esse exercício, tá? Copiem no caderno de vocês. Vocês copiem de caneta e aí resolvem, pode resolver de lápis. Vocês vão calcular aí o MDC de todas essas situações, tá? Tem situações aqui que envolvem dois números, tem situações que envolvem mais que dois números, tranquilo? E é com vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição, ok? Bons estudos e até a nossa próxima aula.